ser seu amigo e hoje poder ser presidido por Vossa Excelência, que brilhantemente conduz essa casa com todos os deputados e deputadas. Isso é muito honroso para nós, deputado Ricardo Vale, deputados e deputadas aqui presentes, servidores, profissionais da imprensa, cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Boa tarde a todos. Hoje eu faço uso dessa tribuna, nessa tarde, para compartilhar com Vossa Excelência uma reflexão que reputo bastante pertinente para os dias atuais. Nós vivemos um tempo de grandes desafios, de problemas sociais cada vez mais complexos, de aumento de criminalidade, de crescimento significativo e preocupante de casos de depressão, suicídio, inclusive entre jovens e crianças. De uso de drogas por pessoas cada vez mais jovens, de gravidez precoce, de recrudescimento dos casos de feminicídio, de um modelo educacional que ano após ano apresenta resultados pífios em relação à efetiva escolarização, mecanismo esse que fornecerá às próximas gerações as ferramentas necessárias ao empreendedorismo e ao mercado de trabalho como um todo. Por outro lado, e conforme matéria vinculada pelo portal Metrópole, da data do dia 12 de março de 2024, essa casa aprovou nos últimos 5 anos 1.039 leis, o que significa basicamente quase 2 leis aprovadas por cada sessão ordinária aqui nessa casa. Senhoras e senhores deputados, essa mesma excelente produção legislativa também acontece em diversos outros parlamentos brasileiros. E quando analisamos a produção legislativa do Congresso Nacional, os números também são extremamente expressíveis. Então, e agora, adentrando no ponto principal da minha fala dessa tarde, talvez estejamos concentrando esforços no enfrentamento da gravidade dos fatos que afligem as relações sociais, o que é muito válido, mas por outro lado ainda não compreendemos as causas desses problemas. Ou seja, trabalhamos com excelência no enfrentamento dos fatos que impactam a sociedade, mas ainda não produzimos o suficiente para evitar que tais eventos concorram. E é aqui nesse ponto que faço uma menção importante da família tradicional. Trata-se, senhoras e senhores deputados, e sociedade civil que nos assiste neste momento, de uma estrutura essencial à própria sobrevivência da espécie humana. E a sua importância e significado pode ser explicado sobre 3 perspectivas. Do ponto de vista criacional e teológico, Deus fez homem, a mulher, e uma vez criados, ambos solidariamente, sem competições ideológicas e com firme propósito de continuidade e plenitude de vida, constituíram uma família. Nessa primeira análise, já se percebe com muita facilidade a sabedoria de Deus manifestada na criação da humanidade. Aqueles 2 indivíduos, então criados separadamente, tornaram-se um só corpo para que encontrasse o equilíbrio necessário à conquista de seus próprios sonhos. Certamente que a convivência de um casal nem sempre é fácil, mas o esforço mútuo vale muito a pena. E não há realização maior do que transformar sonhos em realidade ao lado de quem partilha o mesmo projeto. Como é bom viver isso como família, como é bom compartilhar com o nosso cônjuge os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos choros. Como é bom quando a nossa mesa é recheada pelos nossos filhos e com eles a gente pode partilhar todas as coisas no final de um dia de muita luta e de muita labuta. Filhos que convivem em um ambiente familiar saudável dificilmente serão seduzidos por um modelo de vida desregrado e irresponsável, o qual bem sabemos é a porta da entrada para os atos de violência, para a prática de abusos, para a aquisição de vícios e para a imersão na criminalidade. Do ponto de vista arqueológico, foi a união solidária entre homens e mulheres que permitiu à humanidade chegar a este século 21. Portanto, é preciso muito cuidado com discursos e teorias inovadoras que transformam homens em inimigos, mulheres em objeto, filho em pesos desnecessários e incute nas gerações mais novas a ideia absurda e equivocada de que o casamento é uma instituição falida. Não é. O casamento é algo sagrado, que nasceu no coração do Deus soberano. Senhor presidente, compartilho com os novos parlamentares a terceira perspectiva da importância da família tradicional, e nesse ponto falo de nossa própria Constituição Federal.
Quando observamos o preâmbulo da nossa Carta Magna, percebemos que conscientemente os constituintes estabeleceram uma ordem sistêmica de exercício de direitos e definiram o segundo princípio sobre o qual as relações sociais devem se estabelecer. O primeiro princípio, considerado por alguns doutrinadores como o princípio dos princípios. Sociedade organizada é a própria democracia, ferramenta inafastável e balizadora das ações dos agentes políticos. E o princípio esse, o qual, aliás, permite-me estar aqui nessa tribuna, nesse momento, defendendo os valores de um segmento da sociedade que me confiou esse mandato. Eu tenho andado por aí. Domingo eu estive num grande culto de celebração da família aqui no setor sudoeste, do pastor Iron. Que coisa extraordinária poder estar naquela igreja, ouvir ministração para casais, sedimentação e fortalecimento das famílias. O segundo princípio está descrito no preâmbulo, conforme dito, é a harmonia social. O que pressupõe o exercício de direito na justa medida do cumprimento de deveres. Ou seja, nenhuma vontade individual subsiste sem o necessário cumprimento de deveres, dentre os quais o respeito às demais vontades presentes nas relações sociais. Respeitamos todas as pessoas. Tudo que elas falam, todos os tipos de famílias que elas introduzem na sociedade, nós respeitamos e iremos respeitar. Mas uns defendem um lado e nós defendemos esse outro lado, que é a família tradicional. E aí, nesse ponto, faço menção à ordem sistêmica, mencionada há pouco, o qual estabelece precedência de exercício e de direitos. O preâmbulo da nossa Carta Magna, senhoras e senhores parlamentares e sociedade civil que nos acompanha nesse momento, posiciona os direitos sociais à frente dos direitos individuais, constatação que ratifica os argumentos ora apresentados. Portanto, do ponto de vista do exercício de direito de uma sociedade organizada e na perspectiva de um Estado constitucionalmente estabelecido, a regra é a preservação da harmonia social, a qual pressupõe igualdade de direito na justa medida do cumprimento de deveres para todos e indistintamente. Mas há uma instituição que se situa acima até mesmo desses princípios basilares. Essa instituição antecede a existência da própria sociedade e precede, por consequente, a criação do próprio Estado. É exatamente por esse motivo deve ser protegida, incentivada e resguardada de qualquer ameaça. Fala-se, obviamente, da família. Gênese da nossa existência, base da sociedade e estrutura a qual, uma vez saudável, é capaz de reduzir drasticamente todos os conflitos mencionados no início desta fala. Já terminando, presidente, exatamente por esse motivo, o artigo 226 da nossa Constituição Federal reconhece sua importância e admite a obrigação de colocar a famílias a salvo de qualquer risco que potencialmente a ameace. Talvez, senhor presidente, resgatar os valores da família e protegê-la dos ataques que visam destruí-la seja a pauta que devemos abraçar como estratégia eficiente de combate à deteriorização da nossa sociedade. E aqui vale observar que a nossa Constituição, inclusive, nos impele a esse cuidado. E já finalizando essa minha fala, considero importante fazer menção ainda do artigo 205 da nossa Constituição, pois se dedicarmos atenção a esses comandos constitucionais, muito provavelmente responderemos com maior efetividade às questões que nos desafiam nesta segunda década do século XXI. Esse artigo determina que a educação é dever do Estado e da família. E por isso, a família deve ser ouvida sempre e de modo inegociável. Portanto, presidente, família é a base de tudo. Família é a base de tudo. Respeitamos todos os tipos de família. Quero aqui deixar extremamente claro. Essa minha fala não é a fala de ataque, mas é a fala de uma defesa de fé, daquilo que eu acredito. Porque finalizo, presidente, dizendo que família forte, o Estado é forte. Família forte, a sociedade é forte. E muitos valores que a gente está vendo ruindo, que está se degradando, é pelo princípio que
a família tem sido deixado em segundo plano. O filho não obedece mais os pais não estão aí para o filho, guerra entre os irmãos, e a sociedade vai ruindo, vai desgastando, e as pessoas não estão observando que nós estamos abrindo mão de um valor inegociável para Deus e para a Constituição. Família é algo saudável. Família vem do coração de Deus. E constitucionalmente falando, família é a base de uma sociedade justa, igual, plural, mas de respeito e observância dos seus direitos e dos seus deveres. Portanto, viva a família! Viva a família de Deus. Deus que disse: deixará, portanto, homem, pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E deu a eles o poder de crescer e de multiplicar. Família é tudo, que possamos defender as nossas famílias. Muito obrigado, presidente.